Now it's recording. Okay, so here we are today on this live class. As I was saying before I started recording, this is going to be a class about abbreviations, and this is important for everybody when we are flying as well as when we are in the ICAO test. But we are going to focus on ICAO test vocabulary and situations, obviously. But the system that I am sharing with you guys, the principles behind it, they are not written in stone. They are just ideas and logical things that I do that allows me to be faster with my notes, and I'm hoping that they can help you guys as well, but I'm not really hoping that you guys follow exactly the same things that I do. Okay, this would be not really possible, but sharing the ideas will probably help you to develop your own ideas and to absorb some of my ideas and things like that. Okay, so I'm gonna share my screen with you guys and start with the principles behind my system for effective notes. See if you guys can share see my screen over there. It's a little messy right now, but I'm gonna share just the whiteboard for now. Can you guys see it? Yeah? Everyone sees it? Okay, good. Right. So basically the first tip that I give to people is this one. Focus on listening, okay? And listening, by the way, is a different word than hearing, right? In English. I'm gonna talk in Portuguese so I can explain this a little better. Eu até escrevi ali, foco na escuta, né? Tá em português. Escuta é aquilo que você presta atenção, né? Aquilo que você está escutando, você está prestando atenção enquanto ouve. Seria como o verbo watching pro see em inglês. Ó, Rico, você escreveu aí na lousa. Dá para vocês desenharem também se quiserem, mas vamos apagar a sua por enquanto aí. Então, quando a gente estiver ouvindo ativamente, ou seja, com atenção a alguma coisa, a gente vai estar listening. Quando a gente só ouve um ruído de fundo, seria hearing, tá legal? Só para cobrir isso junto também. Então, foco no listening, ou seja, atenção a primeira vez que você ouve um áudio. Para isso, eu coloquei logo aqui um primeiro áudio para tocar, em que eu já vou partilhar ele sem muito contexto, e eu quero que vocês ouçam somente a primeira vez, e aí eu vou anotar aqui muito pouco na minha tela. Por quê? Porque é assim que eu acho que você deve fazer os áudios de parte 3. De parte 2, que é aquela que você interage como um piloto, nem tanto, porque às vezes você quer ouvir uma vez só, tá? Se você estiver buscando 5, vale a pena você tentar fazer ouvindo uma vez só, e eles são mais curtos, né? Porque é só uma instrução que o controle está te dando. Na parte 3, no entanto, é aquela que a gente explica o que aconteceu, então a gente ouve o controle e o piloto, né? Trocando ideia, então tem mais coisa, e toca 2 vezes automaticamente. Primeira vez que você ouve, você não anota muito. Vou tocar um aqui de parte 3, que está na nossa prova simulada lá no site, né? Naquelas gratuitas. É o simulado de helicóptero, parte 3, situação 1. There he goes, pay attention. Mayday, mayday, mayday. This is 278 Bravo Whiskey. We are performing an auto-rotation due to a sudden dual-engine flameout. We are landing on Highway 12, approximately 5 miles west of the airport. Emergency situation acknowledged, 278 Bravo Whiskey. Confirm POB. I'll get the emergency services on your way. Highway 12, 5 miles west. Be careful with light poles alongside this highway. Nem foi tão pouco, né? Até que eu anotei bastante. Mayday, mayday, mayday. This is 278 Bravo Whiskey. We are performing an auto-rotation due to a sudden dual-engine flameout. We are landing on Highway 12, approximately 5 miles west of the airport. Emergency situation acknowledged, 278 Bravo Whiskey. Confirm POB. I'll get the emergency services on your way. Highway 12, 5 miles west. Be careful with light poles alongside this highway. Okay, I'm finished here. I'm done with my notes, and I'm going to explain to you what I tried to do here. I try to focus more on listening, right, than writing initially. Então, o foco está em ouvir primeiro. Se você tentar anotar a primeira vez que você ouve, a chance de você perder muita coisa é grande. Eu até perdi o Highway 12 ali, né? Mas eu notei que eu tinha deixado e eu deixei um espaço. Essa é uma das dicas que eu vou dar um pouco mais abaixo, que é espaçar as suas anotações. Porque assim, quando você deixa um espaço, você sabe que provavelmente você deixou alguma coisa ali, tá?
Às vezes é uma palavra que não é tão relevante, às vezes é uma que era relevante. Na segunda vez que você ouve, você percebe. Então, aqui já estou dando até uma dica que vai estar um outro mais à frente. Mas o foco na escuta é, a primeira vez que você ouve, aquilo vem totalmente aleatório. Você não tem certeza o que vai ouvir. Se vai ser uma aeronave decolando, pousando, taxiando. Na vida real é mais fácil nesse sentido, né? Porque você está voando e o cara fala com você em cruzeiro, você sabe que você está em cruzeiro, o tipo de instrução que vem em cruzeiro, ou na aproximação, ou no táxi. Então, a primeira vez que você ouve um áudio de parte 3, especialmente, ele vem totalmente aleatório. É mais difícil você conseguir anotar e ouvir bem e saber o que está acontecendo ali de primeira, tá? Então, quando você ouvir o áudio a primeira vez, anota pouco. Eu até anotei mais do que o normal ali, tá, pessoal? Depois a gente faz mais exercícios aí para vocês entenderem. Mas anota pouco e na segunda você complementa, tá legal? Então, aqui nessa estratégia de ouvir pouco, eu vou fazer mais um para vocês, mas eu vou fazer um de avião dessa vez. Vou colocar mais um aqui para partilhar essa ideia. Vou anotar menos dessa vez, eu vou ver se eu ponho um áudio mais difícil que esse. O cara até que foi fácil, eu achei. Vamos ver. Partilhando a luz aí de novo com vocês. E vou colocar agora o áudio... Deixa eu ver. Vou pegar a situação 3 dessa mesma prova... Não, da zona de helicóptero. Eu vou pegar da prova de avião agora, tá, pessoal? Então, na prova de avião, lá no site a gente tem esse mock. Eu vou pegar a situação da parte 3 também. Vou pegar a situação 2. Vamos lá. Vamos ver como é que é. Mayday, 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 Fast Eagle 158, experience sudden engine flameout, requesting immediate clearance to descend to flight level 100. Fast Eagle 158, Roger. Single engine emergency acknowledged. Clear to descend at discretion and level off at flight level 100. Confirm souls on board and remaining fuel. Mayday, 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 Fast Eagle 158, experience sudden engine flameout, requesting immediate clearance to descend to flight level 100. Fast Eagle 158, Roger. Single engine emergency acknowledged. Clear to descend at discretion and level off at flight level 100. Confirm souls on board and remaining fuel. Okay, in this case, well, they said that they had a sudden engine flameout. So it's a sudden engine flameout is just one. And the controller understood. They said single engine. Yeah? So they're flying with a single engine. They're in a single engine operation, or they had a single engine emergency acknowledged. So it's good. Now in this case, I took notes for the Mayday and 158, which is the call sign, because, you know, I didn't have anything to write. He was saying things that are not so relevant. I usually keep alert, but since, you know, I didn't have anything to write yet, I took notes. However, if you are losing important things, to take notes about the call sign is not a good idea. Então ali eu estava atento, tanto é que eu peguei só um 58, porque eu não queria gastar cérebro com isso, eu queria ficar ainda ouvindo, porque quando o cara dissesse o problema, né, Mayday, 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 aí falou lá o call sign Fast Eagle, sei lá o que, Flight 158, Experienced, tá, experienciou alguma coisa, não tinha falado Mayday, Sudden Engine Flameout, aí você tá lá. Tá bom? Então, anotar aquilo que importa só é possível se você está ouvindo e reconhecendo aquilo que importa do que não importa. Se você começa a pegar o que não importa, igual eu fiz aqui, sem perder a atenção, até dá. Agora, se você começa a pegar o que não importa, perdendo a atenção ao ponto de o cara falou o que importa e você não pegou, aí é um grande perigo, tá? Então na prova você não vai ter chance de pedir para ouvir quantas vezes quiser, do cara falar mais devagar, vai tocar 2 vezes o áudio de parte 3, parte 2 você tem mais contexto, mas se você ouvir 2 vezes você diminui a chance ali do nível 5. Então foco na escuta é isso, tá, pessoal? Eu vou caminhar aqui porque senão a gente tem muita coisa para cobrir aí de abreviações que eu separei. Agora outro ponto importante, cortar vogais. Se a gente pegar essa abreviação, essa aqui não é a que eu fiz agora, tá? Eu vou colocar aqui a abreviação que tá lá no material, tá? Nesse do site. Deixa eu ver se ela entra aqui. Entrou, beleza. Essa daqui é a anotação que eu deixei, que tinha sido, obviamente, feita com mais calma, para ficar de exemplo ali, que tá lá no material gratuito desse simulado, tá? Dá pra ver legal aí todo mundo? Todo mundo vendo e ouvindo bem ainda? Beleza. Então, essa abreviação aqui, se você reparar, Mayday
eu só peguei uma vogal. Sudden, eu só peguei uma vogal. Engine, eu só peguei uma que é a primeira. Flame out, só uma. Emergency, só uma e 4 consoantes. Então, uma das coisas mais importantes de você abreviar é você cortar vogais. Quando você corta a vogal a gente só tem 5, né? E aí você consegue, obviamente, deduzir qual é a vogal muito mais fácil do que a consoante. Então, se você vai pegar uma palavra como emergency e você escreve você pode, assim, até que dá para saber o que é. Mas fica mais fácil de confundir do que se eu pegar EMCY, por exemplo. Entendeu? Então, só para ilustrar que a consoante ela é muito mais útil para a gente numa abreviação do que a vogal, tá legal? Emergency, obviamente num contexto aeronáutico, aquele eu não pensaria em emergence, mas emergence é uma outra palavra, tá? Inclusive é um erro de pronúncia comum, já estou entrando em outro tema aqui rapidamente, mas muita gente negligencia a pronúncia daquele Y no final, e aí pela boa vontade do avaliador, talvez, e pelo contexto, beleza, o cara sabe que estava falando declaring emergency, não declaring emergence. Mas emergence é outra palavra, emergence vem do verbo emergir, tá? Então emergence é diferente de emergency, tá legal? Então continuando aqui, a gente vai manter o mínimo possível de vogal, porque elas são fáceis da gente lembrar o que são, tá? Então esse é um ponto. Outra coisa são os pontos e traços. Se você reparar aqui, ó, eu uso e abuso deles. Ó, tem um ponto vírgula aqui, tem uma barra aqui, que é um traço, não deixa de ser. Tá? Aqui tem símbolo, que a gente vai falar deles depois. Para dar contexto de um outro exercício, eu vou colocar mais um áudio aqui então. Vamos colocar, nessa mesma prova do avião, vamos para a situação 3 que está nessa prova lá, tá? Para quem ainda não acessou, esses simulados aqui que eu estou tocando áudio, eles estão completos, está lá no nosso site, em área grátis ainda também e tudo. Depois eu vou fazer uma área ainda mais completa, se estiver fazendo sucesso, ó, tem todas as partes, né? Tem a interação do piloto, sou eu que faço, né? Eu sou ICAO 6, lembrando, e dou aula há um tempão. E a gente tem as interações do avaliador aqui também, né? How can radar traffic separation and TCAS devices reduce chances of mid-air collisions? Pergunta de parte 1, depois tem a resposta, que eu mesmo dei, tem tudo aqui, tá? E aí nos áudios que a gente está usando, né? Agora eu vou usar um áudio de... Vamos pegar um áudio de parte 3 de novo, dessa prova de avião. Mas eu estava no áudio 2, vou pegar o áudio 3 do avião. Mas eu não quero partilhar aqui todo o script, né? Para ficar difícil para vocês também. Então, peguem caneta e papel aí também e venham comigo aí, tá, pessoal? Beleza? Tentem também. Lembrando, agora a gente já está testando aqui com 2 estratégias juntas e a terceira pode colocar. A quarta também, que é o espaçamento, eu já mencionei, né? Então, vocês querem fazer o quê? Pegar mais consoante do que vogal ou evitar ao máximo vogal, até às vezes só consoante, né? Tipo clearance, C-L-R-C, né? Você quer pegar consoante, principalmente. A vogal, obviamente, se for a primeira, você vai pegar, né? Senão você não vai saber qual é a palavra. A primeira letra você pega, se for vogal, sempre. Você vai pegar muita consoante, usar ponto e traço, barra, esse tipo de coisa. E você vai espaçar, tá? Que é algo que eu vou falar um pouco mais a fundo à frente. Mas por que você vai espaçar? Porque aí você sabe o que veio depois do que, tá? Você vem de cima para baixo, da esquerda para direita, que ninguém aqui é japonês. E vamos testar aí com esse próximo áudio. Peguem caneta e papel aí e vamos. Mayday, mayday, mayday. Requesting immediate return to land at Miami. We have low oil pressure in both engines. Due to this, we must return immediately. United 357. Clear to return. Fly heading 190. You are 18 miles out. Expect RNAV procedure for runway 27. Mayday, mayday, mayday. Requesting immediate return to land at Miami. We have low oil pressure in both engines. Due to this, we must return immediately. United 357. Clear to return. Fly heading 190. You are 18 miles out. Expect RNAV procedure for runway 27. Olha lá. Improvisado foi com isso que eu fiquei. Dá pra ler, dá pra entender bacana. Olha lá, Mayday, Request. O meu Immediate, eu faço esse monte de ondinha e tá com um ponto aqui nesse I que ele não entrou. Eu tô na lousa digital, né, pessoal? Tem que dar uma brecha aí pra mim, né? Porque às vezes não entra o ponto direito e a lousa digital não é igual caneta e papel na mão, né, físico.
Aí depois eu peguei o return, mas eu não peguei o Miami no começo, porque eu não queria perder a situação, né, que ele começou a dar. Eu peguei o Miami na segunda vez que eu ouvi. Então lembra, a primeira vez o foco é ouvindo, para pegar o máximo de coisa importante, tá? Foco é ouvindo. A segunda vez você começa a dar aquela complementada no que você pegou na primeira vez que tocou. Lembrando, isso na parte 3, onde eu estou usando com mais ênfase aqui, que eu acho que são os áudios mais difíceis de abreviar, porque como eu disse antes, você não tem o contexto ali do voo, como você tem na parte 2, né? Então aqui você vê que eu deixei por último lá, se vocês forem perceber, o United 357, que é o call sign dele, tá? E olhando as minhas anotações aqui, você vai ver que eu separo de cima para baixo também em linhas, eu tento, né? Lembrando que eu tô com metade da tela aqui, a caneta tá um pouco grossa para vocês conseguirem enxergar bem. Então eu tô usando até, digamos, mais espaço do que normalmente eu gosto, tá? Mas é bom deixar espaçado, porque você consegue complementar as coisas. Só toma cuidado para não acabar a folha também, né? Você anotar de um jeito espaçado demais, como acaba acontecendo comigo parcialmente na tela, que eu posso ficar sem folha. Então vamos lá. Mayday, request an immediate return to Miami due to low oil pressure. Essa minha seta vertical, eu uso ela para low e high normalmente. Descend e climb, como eu não sou piloto de helicóptero, eu uso ela inclinada, né? Aí talvez o piloto de helicóptero dê uma variada nessas setas. Due to both engine... Aqui era o quê? Era both engine flame out. Faz tempo que eu já não tô aqui. De novo, a gente teve outro engine... Não, desculpa, a gente estava com low oil pressure in both engines. Aí entra um outro tema desse errinho aqui que eu cometi para falar para vocês o seguinte, que quando você não espaça bem as coisas ou espaça mais do que devia, você pode ficar perdido numa abreviação. Por exemplo, eu fiz 2 áudios que tinham both engines. Aqui... E eram flameouts. Aqui, se eu separar demais esse low oil pressure do both engines, eu posso perder a noção de que uma coisa está conectada à outra. É isso que é interessante dessa barra aqui, ó. Porque aí você sabe que as coisas estão meio que uma ligadas à outra, ou você usa 2 pontos. Aqui, ó. 2 pontos já evitaria esse possível erro, entendeu? Porque eu sei que isso aqui vai falar sobre o que está depois. Pô, Pope, coisa pra caramba. Pontos e traços é o tema dessa parte da aula. Então aqui, olha como 2 pontinhos ajudaria. Do mesmo jeito que ajudou no final. Quando eu tinha RNAV27 e eu coloquei um expect RNAV27. Ou seja, ainda não está definido que vai ser o RNAV27, mas ele está dizendo para eu antecipar que será essa minha aproximação. Tá? Então, óbvio que a gente está aqui usando... tentando fazer o que seria o mais perfeito possível, o ideal em termos de anotação, tá, pessoal? Quando a gente vai fazer, cara, vai ter momentos que você erra, vai ter momentos que você faz uma que fica bonitinha, que fica perfeita, mas o ideal é ficar funcional, tá? Então esses princípios são para ajudar a você a balizar uma anotação que sirva para você. Esquece ficar bonito, você não quer pendurar isso na parede depois, nem enquadrar, você quer só que sirva, depois vai ser rasgado, jogado no lixo, você quer que sirva para você lembrar o que aconteceu. Beleza, continuando então. Vamos para uma próxima, depois eu vou começar a deixar vocês fazerem umas aí se vocês quiserem, tá? Espera um pouquinho. Vamos partilhar agora a tela de novo e vamos continuar com o próximo tipo de abreviação. Só me confirma, vocês estão todo mundo ouvindo os áudios direito aí quando eu toco, né? Beleza, show. Porque tem que partilhar o áudio junto com a tela, beleza. Vamos lá. Então agora... a gente vai trabalhar ainda mais nessa ideia do espaçamento, pontuação, tudo que já foi, porque eu já falei do espaçamento, mas não cheguei nessa parte da aula, falei antes, e eu separei tudo direitinho aqui pra gente falar. Então agora finalmente vamos para a situação 1 que eu pulei aqui dos aviões, tá? Situação 1 da parte 3 da prova de avião, disponível lá no site na área de simulados. Então, vamos lá, vou tocar. E vou tocar 2 vezes, né? Ela toca 2 vezes sozinha, na verdade. Go! American 525, fly now heading 200 to intercept final course, runway 16 right. Cleared to land, wind 120 degrees, 10 knots, QNH 1019er. Tower American 525, Wilco, heading 200, clear to land, runway 16 right, QNH. Hold on, Tower, we just had a near miss with unknown traffic. Apparently it was a Cessna that we almost hit. It passed by our left-hand side about only 100 feet. American 525, fly now heading 200 to intercept final course, runway 16 right. Cleared to land, wind 120 degrees, 10 knots, QNH 1019er.
Tower, American 525, Wilco, heading 200, clear to land, runway 16 right, QNH. Hold on, Tower, we just had a near miss with unknown traffic. Apparently it was a Cessna that we almost hit. It passed by our left-hand side about only 100 feet. Ok. Bom, isso aqui foi o que eu peguei. Let's try to explain this. So, vou dar uma dica de parte 3 aqui, tá? Quando você vai explicar um áudio que tem muita coisa, tem back and forth communication aí e tal, começa pelo genérico, né? Começa pelo principal e o genérico ali. So, in this case, there was a near-miss situation. The aircraft was complying with the instructions of the ATC on approach when it had a near-miss with a Cessna in the middle of the readback. In more details, the ATC gave instructions for the aircraft to approach using heading 200 to land on runway, to have final course of runway 16 right, and he was cleared to land. The ATC also informed about the wind, 120 degrees with 10 knots, and QNH 1019. After that, the pilot was reading back the information when he reported a near miss with unknown traffic to the left side, about 100 feet away, a Cessna aircraft apparently. Então isso seria a parte 3 feita de maneira aí e cal 6 por mim. O que faz diferença aqui? O meu inglês faz diferença, claro, porque eu não vou cometer erro na hora de colocar as coisas aqui na parte 3. Mas as minhas anotações terem um mínimo de organização, notem que eu coloquei até um colchete ATC aqui para separar quem falou o que dessa vez, né? Então a sua escrita ela tem que ser relativamente criativa e fluida. Eu costumo dizer pro pessoal que às vezes eles falam, pô, eu queria teclar, porque num teclado eu sou mais rápido que na caneta. É verdade, se a gente fosse teclar a gente consegue escrever muito mais rápido palavras, né? Porque cada toque do nosso dedo é uma letra. Porém, a gente na escrita com caneta e papel tem a possibilidade de desenhar, de fazer uma seta, de ir para cima, de ir para baixo. Se eu falasse para você abrir um arquivo no Word e fazer algumas coisas em cima, outra embaixo, você não ia conseguir tão fácil. Então essa parte de espaçamento que a gente está falando agora, é interessante você às vezes usar espaços diferentes. Porque se eu, vamos supor, se eu mentalmente tenho colocado para mim que a parte de cima eu vou colocar o controle, a parte de baixo eu vou colocar o piloto, e se tiver de novo o controle, eu vou para a parte de cima de novo, mas eu ponho uma barra enorme assim, separando de um lado para o outro, por exemplo. Se eu fizer alguma coisa nesse sentido, eu vou ter muito mais capacidade de entender aquilo que eu fiz meramente pelo espaço. E outra coisa que eu já cobri lá atrás, quando a gente começou, eu disse que eu antecipei, é o espaço que você deixa quando você sabe que perdeu algo, ou quando você acha que perdeu algo, tá? Então você está anotando, mas o cara te deu outra coisa importante, você não anota colado. Se você sabe que você talvez tenha comido mosca ali no meio, você deixa um espaço. Isso vai te ajudar na segunda vez que você ouve, porque você vai chegar ali e você vai... você está lendo, né? A segunda vez você está lendo e complementando as anotações que você fez da primeira, que são as coisas mais importantes, né? Você está ouvindo com a maior atenção possível, anotando só o que é importante. Segunda vez, vou colocar minha lousa aqui de novo, ó, só para exemplificar isso que eu estou dizendo que é importante. Então a primeira vez que você ouviu, sei lá, você talvez tenha pego, eu vou até dar voltando aqui na minha caneta, ó. Isso aqui é a segunda vez, eu fui circulando coisa, ó. Tô voltando, ó. Então a primeira vez que eu ouvi, eu nem tinha pego isso aqui, foi a segunda também, esse left side, eu acho? Não, eu peguei na primeira, eu acho, né? Porque tá, já é palavra. Tá, talvez tenha sido na segunda, hein? Que eu separei aquele ATC. Tava um near miss, eu peguei duplicado, e aí eu coloquei um... isso mesmo. Ó, então a primeira... Aqui, quando eu terminei a primeira vez, eu acho, eu fui lá e delimitei, que aqui era o ATC. Antes dele começar a falar tudo de novo, né? Fiz isso. Aí... ele começa a falar. Ele falou call sign, eu não liguei, porque eu vou chamar de aircraft mesmo, não tô ligando pro call sign, contra o cara também não liga lá, o examinador. Peguei lá a proa tal, aí ele falou que era para interceptar o final course, isso eu memorizei, não tem problema, tanto é que eu lembro até agora. Tá, 16 right, porque é algo implícito, clear to land, 120, 10. Aqui nessa hora eu tô fazendo o quê? Eu não tô mais tendo que anotar e ouvir ao mesmo tempo, que é difícil, porque anotar é uma tarefa de output, que a gente fala de informação, né? Você está expressando, e o que você ouve, você está, na verdade, percebendo a informação, recebendo ela, né? Então é difícil você conjugar essas duas coisas. Eu trabalhei como intérprete um tempo, e é muito difícil porque você tem que ouvir e falar o que está sendo dito em outro idioma, né?
E às vezes a diferença do inglês e português faz com que eu não consiga começar uma frase ainda em português, porque eu preciso que ele termine ela em inglês. Eu sempre lembro de uma específica, mas o cara coloca um monte de palavra e a última palavra em português vai ser a primeira, né? Quando usa esses adjetivos e tal. Então, nesse caso aqui, sem perder o fio da meada, a gente quer prestar atenção na segunda vez já com alguma coisa escrita do mais importante. E aí você sublinha o que era, acrescenta alguma coisa, e o espaçamento te ajuda, porque você tendo espaço, você sabe que aqui talvez eu tenha deixado algo. Se eu ouvir esse áudio de novo, eu vou colocar entre esse 200, eu devo ter deixado alguma American coisa que eu achei que pudesse 525, importar. fly now heading 200 to intercept final course, runway 16 right. 16 right. Cleared to land, wind 120 degrees, 10 knots, sei lá, eu poderia pôr QNH isso aqui, ó. 1019er. 1019er QNH. Tá. Tower Eu American vou ler aqui. 525, American Wilco 525, heading 200, heading clear to land, 200. runway 16 right, Ah, era só clear QNH. to land, Hold on, beleza. Tower, we just had a near miss with unknown Opa, traffic. near miss. Apparently Ah, eu it was a troquei de lugar Cessna aqui, that we fiz almost isso, ó. hit. It passed by our left-hand side Né? about only Aí eu não tinha 100 feet. colocado left side, eu coloquei aqui. Tá? Depois. Por que que eu fiz isso? Porque eu tinha tempo. American E por que que eu tinha 525, tempo? Porque na primeira... road to intercept final course, runway 16. Deixa eu parar o áudio pra mim que ele continua. Na primeira vez que eu ouvi, eu peguei o que era mais importante. Então a segunda eu tenho tempo, eu tenho coisas anotadas, eu tenho espaçamento. Tudo aqui vai se ajudando, tá? Vai conjugando. Vamos para a próxima dica aqui então. Maiúsculas e minúsculas. Depois vamos entrar na de vocês, hein, pessoal. Maiúsculas e minúsculas, se vocês perceberem aí, eu já usei várias vezes aí maiúsculas e minúsculas. Você vê aí a palavra Cessna ali em cima. Left side, o S tá maiúsculo, L ponto também. Near miss não, near miss peguei tudo em maiúscula. Ó, Q&A, o N eu vi em minúscula. O landing, o L é maiúsculo, o D é minúsculo. Quando você separa maiúsculas e minúsculas, mesmo que você espace as coisas mal, você faça uma espacialização ruim. Espera aí que agora eu fiz alguma besteira na lousa. Voltando aqui. Tá. Quando você separa maiúsculas e minúsculas, mesmo que, vamos supor que eu pegue clear to land escrevendo. Aí o cara pega assim, ó. Vamos fazer só as outras coisas. Por exemplo, clear to land. Aí o cara coloca cleared to land. O espaçamento ajuda ele a saber o que é clear to land. Sei lá, runway 17, tá? Isso aqui, se eu mostrar para alguém sem contexto... Deixa eu colocar em letra assim, pronto. Runway 17. Se eu mostrar para alguém isso aqui sem contexto, por conta do espaçamento, o cara entende. Mas vamos supor que eu vacilei no meu espaçamento. Aí vai ficar tudo embolado, certo? Aí vai ficar clear to land, runway 17. Só que já lembra o METAR, né? O METAR tem essa dificuldade às vezes. Fica tudo mais embolado. Então se eu coloco um clear to land runway 17 mal espaçado, a coisa já dificulta para mim. Então o espaçamento me ajuda a saber o que é o que. Outra coisa que poderia me ajudar é se eu tivesse feito maiúsculas e minúsculas. E nisso ajuda muito a letra cursiva. Porque eu vou ficar assim, ó, vamos por sem espaçamento, mas com maiúsculas e minúsculas, ó, clear to land runway 17. Já melhorou, entendeu? Então se você... Aí você fala, pô, isso aqui é muita coisa para eu lembrar. De fato, você não vai lembrar de fazer nada disso que eu estou te ensinando aqui. Aliás, eu não posso nem dizer que eu estou te ensinando, eu estou te apresentando. Para você aprender isso é prática, tá? Então é pegar os áudios que você tem, os que eu vou deixar aqui para vocês depois dessa... Porque a gente está usando os do simulado, mas eu vou passar vários outros para vocês, tá? Não sei se eu vou ter tempo de transcorrer... Eu não vou ter tempo de transcorrer todos que eu gostaria. Eu sempre vou... eu sou mais prolixo do que eu gostaria. Tá dando quase meia hora já. Mas enfim, certamente eu vou chegar em vários e aí depois eu vou deixar mais para vocês aí que eu mando como material para todo mundo que participou depois aí, tá? Igual eu fiz no outro seminário de janeiro. Tá? Então Clear to Runway 17 ficaria ainda melhor se fosse mais ainda, fosse colocado maiúsculas e minúsculas em letra cursiva. Aqui vamos fazer sem letra cursiva, que é a próxima dica, ó. Ficaria Cleared to Land Runway 17. Opa, já ficou legal, certo? Ficou bacana, dá pra entender, mesmo sem usar a cursiva aqui. Isso aqui eu fui além aqui, é a próxima dica. Então, Clear to Land Runway 17 já fica, o 17 já ficou melhor espaçado e com maiúsculas e minúsculas, certo? Agora vem a próxima dica, que eu vou continuar usando essa frase só pra exemplificar. Se eu usar a cursiva, como eu já dei ali de bandeja, eu fico assim, ó, Clear to Land
Eu não sei fazer tão bem a cursiva do L, tá? Preciso pegar com a minha filha. Acho que é uma coisa assim, né? Sei lá, é um negócio assim, eu não lembro bem. Mas eu não vou conseguir, não vou chegar a tanto, tá? Em usar isso aqui. Então eu vou fazer um land meio que misturando, tá? Clear to land. Runway eu faço meio que também porque a cursiva do R grande, eu não lembro qual é, tá? Eu acho que é uma coisa assim, né? Se você sabe fazer cursiva e tá acostumado, cara, ótimo pra você, faça. Eu não consigo fazer isso aqui de antemão hoje. Se eu trabalhar e treinar bastante, dá. Eu tô satisfeito com o runway, fazendo uma semicursiva assim, ó, entendeu? Eu tô satisfeito, isso aqui pra mim é runway. Ah, tá feio. Eu não vou pendurar isso num quadro, entendeu? Runway pra mim tá assim, eu nem uso, eu vou te falar a verdade, eu nem uso esse W. Eu faço assim, ó, RW. O Y, desculpa, eu não uso o Y. RW sem tirar a caneta do papel, ó, fica legível pra mim, tá? Então, por que eu uso RW? Porque eu corto vogal, cara, e o Y não é uma vogal exatamente, mas tem som vocálico. Então, pra mim, o RW é suficiente. Eu vou confundir RW com o quê? Não tem com o que eu confundir. É que nem... Tem outras aí que eu posso lembrar aqui depois. Acho que eu ia falar que nem Runway, mas Runway eu tô falando dela agora. Então, a gente usando letra cursiva, o interessante é o seguinte, olha só a diferença, ó. Clear, vamos colocar menores e maiores, ó. Clear to land, sem ser em cursiva, né? Vou precisar comparar. Runway 17. Aqui eu gastei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 traços. Em cima, 1, 2... Opa, acho que eu escrevi mais de uma vez, né? Deixa eu refazer, agora foi, acho. Deixa eu fazer de novo, assim, ó. Clear to... Ó, o clear foi um traço só. Land foi 2. Runway foi 1. 17. Eram 13. Aqui foi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebe? Se você não tira a caneta do papel e coloca logo umas 3 consoantes, você economiza tempo. Você vai falar, pô, eu não escrevo mais letra cursiva desde o jardim da infância. Beleza, não tô querendo que você reaprenda a escrever tudo. Eu mesmo não faço no L ali maiúsculo, ali no R maiúsculo e o W junto. Mas pratica e vê se quando você estiver praticando, isso tudo que eu estou te ensinando novamente é para praticar. Quando você estiver praticando, se esforça para ver se você consegue criar suas abreviações a partir de letra cursiva. O próprio clear eu coloquei assim, tá? Mas eu posso fazer só isso aqui normalmente, que é o meu certo, affirm, serve para tudo. Isso aqui às vezes é o meu acknowledge, serve... Mas se eu fosse escrever acknowledge, ficaria assim, ó. Não é exatamente uma cursiva, mas eu sei o que é. É uma abreviação que eu criei misturando cursiva e letra de forma. É o meu ACK, seria isso aqui, tá? Mas eu faço tudo junto. Ah, é bonito? Não, é horrível, mas funciona. Aircraft, se eu for escrever aircraft, vai ser isso aqui, ó. Ah, mas o aircraft ficou feio, o legal seria fazer isso. É, mas eu demorei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traços, acho, né? Se eu fizer assim, ó, é um traço, entendeu? Então a letra cursiva, usando com tudo aquilo que a gente passou antes, você colocando a letra cursiva dentro dos seus limites, junto com essa coisa de cortar as vogais e tal, cara, ela vai criar abreviações sozinho para você. Só que você precisa praticar para aquilo entrar no sangue, obviamente, tá? Então aqui, símbolos e desenhos, a última. E aí a gente vai fazer isso entrar no sangue um pouquinho com vocês, tá? A ideia era meia hora, já deu 33, mas acho que tá bom. Então vamos lá, símbolos e desenhos. Isso aqui é meio óbvio, né, pessoal? A gente desenhar e fazer símbolo, eu já até mencionei antes, é algo que você não conseguiria fazer no Word. Aliás, o Word em inglês não é Word, né? Pelo amor de Deus. Eu não falo inglês misturado com português que eu acho pedante, tá? Mas num arquivo de Word você... Ou Word. No meu Facebook, aquela galera que fala assim, né? Ai, me adicione no Instagram. Então, quando você for fazer símbolos e desenhos, você tem uma vantagem sobre a digitação num arquivo de Word, provavelmente, possivelmente, tá? Por quê? Porque você vai fazer um go around, você não vai escrever go around, você vai fazer isso aqui, ó, go around. Ou circling approach, sei lá, faz isso aqui e coloca approach assim, junto. Depois você sabe que era tudo a mesma coisa, você colocou uma barra, porque você juntou com aquela coisa do que eu falei ali da barra, do traço, né? Circling approach, cai bastante na prova circling approach, tá? Então, quando você for fazer símbolos, cara, as setas, elas criam muitos. Tem aluno meu que já fez essa daqui, ó, pra vibration. Achei maravilhoso, nunca consegui absorver, sempre que eu ouço vibration, eu continuo fazendo isso daqui, perco bem mais traços e tempo aqui, menos eficiente. Se você conseguir adicionar essa vibration na sua ideia, ótimo para você, vou ter inveja branca da sua capacidade, eu não consigo. Uma vez uma aluna minha, num áudio de Heart Attack, depois de aprender tudo isso, eu faço assim, ó, sempre fiz assim, o meu Heart Attack desse áudio. Cara, a garota fez isso daqui, ó.
Maria Clara, se você vê isso no YouTube um dia, lembro de você até hoje quando você fez isso aqui. Heart Attack, olha que coisa maravilhosa. Ela desenhou um coração e meteu um traço em cima. Achei ótimo. Mais uma vez, isso aqui não é para ser um padrão Jepsen. Tem manuais da Jepsen, se vocês quiserem dar um Google, vocês acham. Eu posso partilhar também que eu tenho tal, com ideias de abreviação. Mas eles vêm digitado, não vem nem com coisa escrita assim igual eu estou fazendo. Por que eu estou abrindo lousa aqui? Porque, na real, você vai escrever com caneta e papel, né? Então, é óbvio que se eu fizer com teclado, eu vou ficar meio limitado a fazer esses desenhos, tá? Então, você tem que usar isso a seu favor. Deixa eu ver aqui que no chat tem mensagem. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Low oil... Ah, tá, ele me lembrou ali do low oil pressure in both engine, tá? O vento não precisa informar, né? Ó, essa questão que alguém fez lá atrás sobre o vento, aqui no Zoom... Precisa. Na vida real você não precisa informar o vento. Tem até um vídeo que eu deixei no YouTube falando das diferenças da prova ICAO para o mundo real. Uma delas é essa, tá? Eles te informam no briefing da prova, tá? Sobre isso. Você precisa cotejar o vento. Se você não cotejar vento na prova ICAO, ele considera um pouco menos ali a sua compreensão, tá? Então eles avisam antes, aqui a prova é uma prova de inglês, acima de tudo, então você vai ter que fazer os seus cotejamentos o mais completos possíveis, incluindo o vento. Entretanto, eles não cobram, por exemplo, call signs variados de parte 3, como eu estava falando para vocês ali. E posições, eles até põem em áudio, tipo, tem um Dolphin Vortex, cai direto, ou Dolphin VOR, lá por Miami. Eu sempre passo para meus alunos os principais Dolphin que tem esse Vortex, que é um tipo de VOR nos Estados Unidos que mistura com TACAM, que é um sistema militar, enfim. Tem alguns outros, agora eu não vou lembrar de cabeça porque o Dolphin é o que ocupa mais espaço que tem, é o que cai mais, esse Dolphin Vortex. Mas, basicamente, eles não cobram que você fale a posição de novo, tá? Mas o vento, sim. Eles tocam com a posição. Eu acho um erro, se ele não vai cobrar, para que ele coloca uma posição? É errado, porque quando você ouve e perde, não necessariamente você sabe o que você perdeu, né? Então aquilo pode te atrapalhar, mesmo que não seja algo obrigatório você reportar, tá? Então, símbolos e desenhos. Cara, left turn, right turn, return, tá? Eu uso um monte de seta. Eu uso seta junto com coisa. Por exemplo, isso daqui, ó, pode ser uma straight in approach. Eu tirei isso da onde? Eu tirei do Direct to. O Direct to no GPS já é um D com a seta, né? Então, Direct to, eu uso isso aqui. Straight in approach pode ser um approach assim com a seta, seria uma direct approach. Se fosse uma circling approach, eu posso fazer isso, entendeu? Se eu fizer 2 P's rápido de letra cursiva, melhor ainda, né? Se eu souber fazer, porque aí eu sei que é approach, porque tem 2 P's. Se eu fizer isso aqui, ó, circling approach. Então você pode usar setas de variadas formas. Eu vou deixar para vocês também no material extra que eu vou mandar outras, tá? Não vou ficar aqui improvisando, porque vai tomar nosso tempo à toa de prática. E já foi 37 minutos. Então vamos praticar um pouco. Eu quero voluntários, hein? Vou tocar uns áudios aí. E eu sei que vocês não vão ter, obviamente, a lousa para partilhar comigo as coisas de vocês. Mas eu gostaria de saber vocês explicando, tá? Anotando e depois tentando explicar. Vou tocar uns áudios aqui e depois eu partilho. Pode ser o primeiro voluntário? Opa, beleza, já temos o primeiro, ótimo. Adorei. Vai ser você Bora. mesmo. Quem é que tá falando? Só para eu ver aqui que não apareceu. O Thiago? Isso, Thiago. Beleza, Thiago. Deixa desmutado aí então já seu microfone. E vamos fazer... Eu vou tocar uns áudios aqui que eles são relativamente curtos, tá? Eles foram especificamente feitos, eles não estão naqueles que a gente estava cobrindo de parte 3 dos simulados lá do site gratuito e tal. Eles estão, na verdade, aqui num arquivo que eu vou partilhar também com vocês específico para treinar a abreviação. São áudios relativamente curtos com instruções e situações para vocês anotarem e já fazer um papum ali, uma coisa rapidinha, beleza? Mas ele é padrão parte 2 ou parte 3? Ou não tem padrão? Ele é mais padrão parte 2, porque vai ser um conjuntinho de instruções. Não vai ser padrão parte 3, porque não vai ser back and forth ali, né? Como é que eu falo back and forth em português? Às vezes eu não tenho o melhor sinônimo ali na ponta da língua. Pra trás, comunicação vai e vem, né? Não vai ser uma comunicação de duas pessoas, né? Não vai ser um bate-pronto, sei lá. Não vai ter um diálogo, vamos dizer assim. Não vai ter um diálogo, vai ser só o controle te dando instruções, entendeu? Uhum. Então vai ser relativamente mais fácil nesse sentido aí. Mas vamos lá. Eu vou colocar uns aqui de coisa que cai na prova ICAO, tá? Isso que é mesmo assim, não é brincadeira não. É sem pano preto aqui. É ICAO sem pane e ICAO sem pano preto também. Cara, eu tenho muita coisa pra falar, vocês já devem ter notado. Falo pra caralho. Então, honestamente, não tem problema nenhum em entregar o máximo de conteúdo possível em 1 hora. Sobra muito ainda. Vamos lá. Presta atenção aí, tá pronto? Yes. Caneta e papel na mão, let's go.
Let's pretend that this is part 2. So if you want to listen again, you ask me to say again. Yeah, but I didn't hear anything. I don't You think didn't hear it's- anything? Oh, that was my Yes. mistake here. Glad you said it and glad the audio was short. Let me share the audio now. There it goes. ANAC 123 control. Due to reported engine issue, initiate drift down procedure. Maintain flight level 250. Squawk 7700. Advise intentions. Okay, so I can listen 2 times or only 1 time? You can, yeah, but if you are in part 2, you would have to ask the controller to say things again. So you could say control, say again. Yeah, control, say again, please. ANAC 123 control. Due to reported engine issue, initiate drift down procedure. Maintain flight level 250. Squawk 7700. Advise intentions. Okay, so control Roger. Due to reported engine issue, I will initiate drift down procedure, and I will maintain flight level 250. I will also squawk 7700, and I will advise my intentions. And I mention 3. Okay. Good job, Captain. So in this case, you did a good job on your notes apparently, because you said all the important things. You know what a drift down is? Drift down procedure? I heard it one time before, but I don't really know what it is. I think it's just something like descend and maintain altitude, something like that. No, it's not. It's in the test, but you did a good job because you just had to read back, so it's good. Yeah, so initiate drift down procedure, maintain flight level 250, squawk 7700, advise intentions. Drift down is a procedure when you are actually not able to remain at your current altitude because you lost your engine. So because you lost the engine, you are now going to make a controllable descent because of that. I see. So you're going to have to lower your flight level, but you do have an engine. So you're flying single engine and descending at a certain angle that is steeper than usual to keep your speed, because obviously at high performance altitude you need both your engines, otherwise the stall speed is higher, right? Falando aqui em português um pouquinho, o drift down ele é essa descida com um motor só, né? O avião não consegue manter aquela performance, então ele não consegue manter aquele nível, tá? Acontece na prova. E na prova tem algumas coisas aqui, umas pegadinhas, tá? Porque você tem uma situação de drift down na prova, eles têm variações com drift down. Tem uma que você pede o nível 240, salvo engano, e o controle fala que lá já tem um avião, usa o 220. Cara, eu considero isso um equívoco do controle, porque se eu tô em drift down, obviamente a prioridade é minha de usar o nível mais alto que eu pedi. Então eu acho que ele... eu nem sei se isso é um erro da Provical, que ela comete algumas gafes, assim, tipo... Tem situação que o cara entende que o balão tá às 3 horas e ele te dá um desvio. Pô, se eu reportei o balão às 3, eu não preciso de desvio, né, amigo? Então, tem algumas coisas da Provical que geograficamente não fazem sentido. Não chega a ter nenhum squawk com 8, igual alguns materiais que eu já vi aí de estudo pra Provical, nem pista com 37, sei lá. Mas tem algumas coisas assim, tipo... Então, nesse caso do drift down... Eu fico na dúvida se o erro deles é um erro bobo, porque tem um também de... Você pede pra trocar de VFR pra IFR, e ele te dá instruções que incluem você reportar na perna do vento. Report down wind lag. Pô, se eu pedir IFR, obviamente não tem perna do vento, né? Então tem erros implícitos, que eu acho que esse pode ser o caso deles, tá? No áudio da Provical, só pra deixar frisado isso aqui. Vamos mais um, quer ir mais um, Mas Thiago? a gente tem que ignorar mesmo, né? Porque... ignorar, responder e ignorar. Alguns deles eu acho que sim, outros eu fico na dúvida, porque que nem eu tô dizendo, eu acho que do balão tem que ignorar, porque honestamente, o que eu vou fazer? Eu vou cotejar que eu preciso fazer um relatório sobre esse controle, ele tá trabalhando bêbado. O cara entende o balão 3 horas e me dá um desvio, não faz o menor sentido, né? Esse do drift down, ele pode ser usado para depressurização ou só para realmente perda de um motor? Eu acho que não, porque o drift down, ele salvo engano, pode dar uma pesquisada depois até no Skybrary, tá? Mas salvo engano, o drift down, ele é específico para avião com um só motor, tá? Inclusive, talvez daí derive o termo drift, né? Que drift é aquela coisa de escorregar, derrapar, né? Então, por estar com um motor só, muito provavelmente ele deve estar voando relativamente glissado, né? Então pode ser até daí que vem o termo drift down. Beleza? Mas se você fosse perder por depressurization, né? Despressurização, que em inglês não tem o S, né? Depressurization. Aí você... Acho que eu descobri porque que não tá vindo pro YouTube, galera. Agora deve ir, mas tá...
É, porque eu tava na conta errada, eu acho. Mas anyway, voltando aqui. Então, depressurization é uma situação onde você faria um emergency dive, normalmente, tá? Ó, o pessoal tá falando aqui, tem no livro voltando do Santo aqui. E da tia de então, alta. Depressurization é uma situação onde... entrou lá agora no YouTube. Tá, então tá transmitindo no YouTube a partir de agora a nossa live, mas tudo bem, depois eu ponho a cópia inteira. Acho que eu nem vou transmitir essa, vai ficar ruim lá. Vamos lá, continuando então. Próximo áudio, alguém quer fazer? Ou segue o Thiago? Quem vai? Temos 17 pessoas aí. Quem quer se desmutar e participar aí? Se alguém quiser, vambora. Senão eu faço mais um ou o Thiago faz mais um. Quem quiser participar é só levantar a mão então. Thiago, vamos mais um aí. Quem quiser deixar no chat aí, se alguém quiser fazer o próximo. Ready to go? Okay, let's go. Okay, let's do the next one. Eu vou tirar do Drift Down. Eu tenho 3 áudios de Drift Down aqui pra treinar, que eu vou partilhar com vocês depois. Eu tenho 3 de cada tipo aqui que eu escolhi pra partilhar com vocês, tá? Mas o próximo vem outro tipo de coisa que cai. Ready? Yes, ready. Go. ANAC 123, control. Proceed direct to Waypoint Golf, then expect a dog leg to intercept Hotel Romeo Delta Vortac. Maintain flight level 340, squawk 4321. Say again, please. ANAC 123, control. Proceed direct to Waypoint Golf, then expect a dog leg to intercept Hotel Romeo Delta Vortac. Maintain flight level 340, squawk 4321. Okay, so Control Roger, I will proceed direct to Golf, and I will proceed doing a dog leg, and I will intercept the assigned vortex. I will maintain flight level 340 and squawk 4321, and I control 3. Good job, Captain. Doing well. Anything you think you missed? I think you did well. All the things I wanted to hear, I heard it. I scrambled my annotations, como é que fala anotação em inglês? Esqueci. My notes. My notes about the dog leg and the position golf, I think. But I think that I forgot the vortex name. I think it was Hotel Romeo Foxtrot, something like that. Hotel Romeo Delta. Delta, yes. Isso. Quando cai um fixo, um vortex, um VOR na prova que tem vocabulário native alphabet ali, né, o alfabeto fonético para discriminar, para discernir qual ele é, aí você tem que cotejar, obviamente, tá? Então, Hotel Romeo Delta. Eu ponho de propósito Hotel Zulu Romeo porque são as mais difíceis de pronunciar, tá? Então, o que acontece, por exemplo, aqui no hotel? Muita gente fala hotel em vez de hotel. A tônica é na segunda. Besteirinha, mas o cara tá brigando por um nível mais alto, ele tem que acertar. Romeo, o pessoal erra muito, fala Romeo, sei lá, o pessoal erra, que normalmente é Romeo que o pessoal fala, meio igual ao português, mas às vezes erra o R também, fala ro, com som de H em inglês, né? Em inglês o R sempre faz R, então Romeo. Delta não, Delta é bem igual ao português. Então Vortex, na prova, como eu já até mencionei, tem aquele outro Vortex, né? Cara, ninguém tá querendo participar. Temos 17 pessoas aí online, mas acho que você vai ser o próximo de novo, Thiago. Então eu faço mais uma aqui, ó. Vou fazer uma, que aí aparece a minha lousa. I'm ready. Opa! Alguém apareceu, alguém se voluntariou. Quem foi? This is Marcio. Marcio, let me find you over here so I can put the camera on you as well, if necessary. I think I can make it happen with a gallery or something. Let me check. No. Multi-speaker like this. Yeah, Marcio. Okay, good. Oh, you are without camera, so no worries. I'll keep mine over here. It's okay. Not a problem at all. You don't have to have the camera. I'll keep my... Oh, you have it? Okay. So let's do it. Ready for one? I'm going to give you one that is a little different. And we mentioned that situation already during the class, okay? I actually even gave a specific abbreviation for that one. But if you don't use this abbreviation, not a problem at all. You can use whatever abbreviation you want. Like I said, abbreviating is a matter of practice, okay? Okay. Let's do it. So, go. There he goes. ANAC 123, control. Cleared for RNAV approach runway 18, then circling approach runway 09er, left turn. Minimum descent altitude 1,500 feet. This is ANAC 123, say again.
ANAC 123, control. Cleared for RNAV approach runway 18, then circling approach runway 09er, left turn. Minimum descent altitude 1,500 feet. This is ANAC 123, clear to RNAV approach to runway 18, descend to 10,500 feet, ANAC 123. Almost. You missed a few things. One is very important. Circling approach to runway. I'll play it again. Try to get it. ANAC 123, control. Cleared for RNAV approach runway 18, then circling approach runway 09er, left turn. Minimum descent altitude 1,500 feet. Got it? Did you get it? Captain? Hello? I'm not hearing you anymore. Acho que o Márcio pode ter caído, né? Não estou te ouvindo, Márcio. Não sei se você me ouve ainda aí. Mas, sem problema, então. Vamos colocar aqui no meu aqui de novo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o Márcio perdeu ali na primeira. Foi o quê? Ele perdeu o Circling Approach. Lembra que eu tinha falado pra vocês até que tem uma abreviação que eu tenho usado agora para esse Circling Approach? Ele tem caído bem na prova, né? O Circling Approach, eu uso aquele círculo igual do Go Around com um AP do lado, tá? Ah, eu uso. Às vezes eu uso, às vezes eu esqueço e vai ficar CI/approach, tá? Lembrando, nada aqui é ferro e fogo, né? Tá bom? Então, Márcio, voltou? Tá ouvindo agora? Deu uma caída. Yes. Tá. I'm back. Você pegou agora a que você tinha perdido ali? No, I lost it. Tá, então, so in this case, it was basically the circling approach, ok? Você perdeu o circling approach, que é essa daqui, ó. ANAC 123, control. RNAV, Cleared for RNAV approach runway 18, then circling approach runway 09er, left turn. Minimum descent altitude 1,500 feet. 1,500 feet. Uma coisa interessante, pessoal, que é importante também é número, tá? Eu não cobri com vocês, mas vai estar no material que eu vou deixar para todo mundo depois dessa live. Que é aqueles PDFs com link e tal, vocês poderem também ouvir os áudios, que tem muito mais do que esse daqui que a gente está cobrindo. E aí tem alguns que são só de número, cara. E número é importantíssimo você ter uma forma de anotar eles rápido, né? Eu uso esse sistema aqui, cara, que eu criei. Eu não sei se eu devo recomendar. Eu recomendo com essas ressalvas que você faz se você quiser. Você pode ter um que já funciona para você. Eu gosto do K para 1000, tá? Muita gente fala, pô, mas o K vai parecer que é quilograma. Pra mim, quilograma é kg. K é quilo de 1000 em grego, né? 1000 gramas, quilograma. Nossa, deu uma de culto agora, mas é daí que vem o K de quilo, tá? Então, no meu caso, não é porque eu falo latim ou grego, é porque nos games, eu já joguei muito jogo aí, sou de uma geração que já pegou game, cara, a gente usa o K, né, pra falar em milhares direto. Então, 1,5K pra mim é 1500, e eu não preciso anotar aquele monte de zero, entendeu? Então, quando eu anoto assim, eu sei onde está o milhar e onde está a centena quando está quebrado, né? Se for 4.000, eu faço 4K. É bem mais rápido que 3 zeros depois de 4.000, por exemplo, né? Você vai fazer 4.000, aí você vai fazer isso aqui, ó. Demora bem mais do que eu fazer 4K, entendeu? Se eu faço 4K assim, ó, e ponho um tracinho em cima, eu sei que é PES, tá? Então o número também é importante praticar para abreviar legal. Descent Altitude, eu coloquei aqui minimum Descent Altitude 1,500. Então o que você perdeu foi o Circling Approach. Cai na prova, presta atenção, porque é um vocabulário de prova, tá? De aproximação tem o Circling Approach, tem o Side Step também. Vamos mais um, Márcio, que você caiu ali. Tocar mais outro. Vou tocar um agora com esse outro tipo de aproximação que eu acabei de mencionar. Vamos ver se você estava esperto. Ready? Cai na prova também. Todos aqui que a gente vai praticar são vocabulários que caem na prova e incluídos nos áudios. Let's go. Next one. ANAC 123, cleared straight in, ILS runway 27 left. Expect side step to runway 27 right. QNH 1018. This is ANAC 123, say again. ANAC 123, cleared straight in, ILS runway 27 left. Expect side step to runway 27 right. QNH 1018. This is ANAC 123, clear to ILS
27 left, sidestep 27 right, QNH 1018, ANAC 123. Well done. Boa. Agora você pegou tudo que era importante. Sidestep maneuver. Eu não tenho ainda uma abreviação muito eficiente para o sidestep, mas é algo que cai na prova, então é interessante ter. O que eu faço? Eu escrevo normalmente esse S/STP. Então eu estou usando aquelas técnicas, né? Eu evito colocar vogal e tal. Mas eu não tenho ainda um desenho ou nada assim, nunca consegui criar um, né? Sidestep, você trocou uma pista pela paralela. E cai bastante na prova. As minhas anotações ficaram um pouco lentas e atrás aqui, pessoal, mas é porque eu também tenho que dar o play aqui, o play ali, voltar para lá, partilhar, eu tenho que controlar o zoom ao mesmo tempo, né? Então espero que vocês entendam que, obviamente, eu fazendo a live e anotando junto, às vezes eu não vou ser tão fluente quanto eu gostaria de exemplificar para vocês aqui nas anotações, né? Por conta desse extra workload aí. Beleza? Bom, pessoal, a gente tem mais 5 minutos e aí eu queria partilhar com vocês, então, mais um tipo de áudio que tem caído aqui, depois a gente faz um fechamento aí. Se vocês quiserem participar também fazendo pergunta, fazendo alguma questão, ou alguém quiser fazer mais áudio também aí pra ter tempo, beleza? Então vou fazer mais um tipo de áudio só que eu tinha já previsto que a gente iria entrar, que é esse daqui. Quem quer fazer? Mais alguém? Alguém deixou mensagem? Deixa eu ver. No chat. Não. Então, quer ir de novo, Márcio, ou Thiago, ou quem quer que seja? Só desmutar e falar aí que pode entrar. Bom, então eu vou fazer... Vai lá, Márcio, pode ir se quiser. Ó, quem desmutou... Vai lá, Thiago, vai lá que eu... Show, vai lá então, Thiago. Aí. Show. Então o Thiago faz o próximo aqui. Let's go. Aqui eu posso... vamos fazer esse daqui, Thiago. Go. Deixa eu partilhar de novo aqui o áudio junto, que acho que saiu. Vou partilhar junto com a minha tela e aí eu anoto junto também aqui, mas lembrando que eu vou ficar um pouco lento, como eu expliquei, porque eu tenho o workload do Zoom junto aqui. Let's go. There we go. Pay attention. Go. ANAC 123. Control. Confirm number of souls on board. Unaccompanied minor situation acknowledged. Runway 27, clear to land. Say again for ANAC 123, please. ANAC 123. Control. Confirm number of souls on board. Unaccompanied minor situation acknowledged. Runway 27, clear to land. Okay, so in this situation, falando da parte desse, Control Roger, number of passengers is 200, and the controller also acknowledged the situation of the unaccompanied minor. Clear to land on runway 27, ANAC 123. I don't understand. Where did you get the 200 from? Is that from a note that you had before? Yeah, this is something that I have been practicing. If the controller says something to you, and you don't have a specific amount, you can... Okay, I thought about that. I thought maybe you were doing this, like interacting as if it is a part 2 situation, and then you just got imaginative and creative for the number of souls, right? Yes. But then after you said that, you said confirming number of souls 200. I said, okay, he's doing, part 2 imaginary fill up. And then you said, and then they also asked if I had, and then you started to interact as if it was part 3. Você entende que eu tô... Yes. É porque você começou fazendo parte 2. Aí você fez essa imaginação do 200. Eu achei ótimo. Mas aí quando eu falei, beleza, ele tá fazendo isso, aí você começou a explicar o que aconteceu como se fosse parte 3. Yeah, I mixed up the part 2 and part 3 in the Yeah. Ok. Mas você entendeu tudo. O mais importante é isso. A gente tá treinando a abreviação, tá? Yes. Então, no worries. Como a gente tá fazendo uma coisa mais aqui num freestyle aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu só tô tentando entender que você começou... Eu falei, será que ele pegou esse 200 então de uma outra anotação, não mudou o papel? Que aí era bom falar do espaçamento, né? Tem que usar a folha. Na hora de anotar pra prova, não é hora de vocês serem ecológicos, cara. Eu sempre falo isso, sabe? Tem gente que eu já vi, cara, que vai fazer anotação quando eu dava mais aula... hoje em dia eu dou aula pelo Zoom, né? Eu não tenho mais o meu escritório, até a pandemia eu tinha, depois da pandemia o pessoal se habituou com aula online, não precisa pagar estacionamento, eu não preciso pagar aluguel, eu também voltei a voar um pouquinho aqui e ali. E aí eu não vejo mais, né, como o cara tá anotando. Mas eu lembro quando eu tinha essa proximidade ali face to face, né, no meu escritório.
Cara, desculpa usar uns termos assim, não é de babaquice, é que às vezes não vem, porque eu falo muito dessas coisas em inglês mais do que em português. Quando eu tava ali presencialmente, né, face a face, a pessoa... eu via como ela anotava. E várias vezes eu via pessoas, cara, que anotavam assim, muito justo, muito pequenininho, como se estivesse escrevendo num dicionário, sabe? Eu falava, cara, abre espaço aí, porque você vai precisar às vezes complementar uma informação, circular, voltar. Eu aqui nessa minha, né, inclusive, eu fiz isso agora. Enquanto você estava ouvindo essa, eu fiz junto contigo a minha anotação. E eu tô meio sem velocidade, porque eu tenho que dar o play no áudio, o pause, volta aqui e ali, janelas para abrir e fechar. E aí eu fiz, ó, se você voltar minhas anotações, aquele M tava sem minor, tava só, eu vou dar os back aqui para voltar os traços, ó. Aí vai saindo os traços, a gente vai ver como é que tava. A primeira vez que eu ouvi, tava sem esse minor, ó. Ó lá. Aí o Souls eu só circulei, mas aqui então foi a primeira vez. A primeira vez que eu vi tava assim, né? Souls, aí o interrogação, ele tá querendo confirmar, né? Unaccompanied minor, aí eu tinha tempo, eu coloquei aqui, ó, né? Já fiz um minor, já dá tempo aqui. Acknowledged, aí eu já coloquei, até deu tempo de eu fazer aquele acknowledged para deixar ainda mais claro. Aí aqui eu fui complementando. Mas se você anota tudo pequenininho assim, ó, você não tem como complementar nada, né? Por isso que tem que ter esse espaçamento que eu mencionei lá nas estratégias. Então, espaçamento, ó, maiúsculas e minúsculas, né? Ponto, traço. E aí é isso, pessoal. Assim, vocês querendo fazer perguntas, tendo algumas dúvidas, podem me passar, mas tudo que eu queria passar para vocês de abreviação de estratégias que eu tenho estão aqui. Não tem nada a ferro e fogo, como eu antecipei logo no início. São ideias, eu espero ter sido capaz de ilustrar elas direito, de passar para vocês a lógica que tem por trás de cada uma dessas estratégias que eu tento aplicar. Como eu disse, nem sempre eu consigo, as minhas anotações às vezes vêm de uma forma que se eu releio eu falo, pô, podia melhorar aqui e ali. Então isso é um processo. Você fazer exercício de áudio, seja no meu site, nos meus simulados, no material que eu vou mandar para vocês aqui posteriormente, depois que a gente fechar a live, talvez eu mande hoje à noite ou amanhã, você fazer esses exercícios e observar suas anotações e refazer elas, é um exercício incrível para você depois conseguir absorver de fato, otimizar de fato as suas anotações. Não tem outra forma. O cara quer ficar forte, tem que fazer musculação, entendeu? A mesma coisa. Você quer ficar bom de abreviação, você tem que abreviar. Então abrevia com áudio, abrevia com áudio. Aí terminou, você estava com foco em entender, olha a sua abreviação, vê se você podia ter feito algo melhor. Pô, dava, então vamos tentar de novo, ouvindo o mesmo áudio, entendeu? Ou outro áudio com aquela mesma palavra também, se você conseguir achar. Às vezes a inteligência artificial ajuda nisso, você pede para a inteligência artificial, se você tiver qualquer acesso aí no Windows, você consegue. E aí você pratica. Você pode pegar texto e praticar abreviar o texto, que aquilo vai facilitar, porque você não tem ainda a pressão do tempo. Você vai fazer abreviação de texto. Eu aconselho muito o Wave Herald como um lugar para você praticar, né? Porque você pega textos do Wave Herald, além dos textos que estão no meu site, no meu simulado, no de outras escolas. O Benjamin Gill, um grande amigo meu, pô, cara, gente boa pra caramba, tem site com bastante material, com preço justo. Eu ainda não tenho nada pago, mas no futuro eu vou colocar uma área também que vai ter um preço justo e bacana. E aí você abreviando, você vai realmente incutindo aquilo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta aí, tô no aguardo. Finalizado o tema aqui que eu queria cobrir com vocês. Deixa eu abrir o chat aqui, para eu não ficar no vácuo. Deixa eu ver se alguém tem algo para contribuir. Quiserem abrir o microfone também, fala aí. Só agradecer, excelente trabalho que você está fazendo aí, agradecer por essa oportunidade. Também dar um start no processo aí, que até novembro eu tenho que buscar esse CAL 5. Show. O 5 você está aplicando para algum internacional ou vai ter uma promoção, alguma coisa assim? O 5 normalmente é esse tipo de caso, né? Quando você tem que pegar o 5 ou você quer pegar o 5? Não, eu acho que dessa vez eu mereço o 5, né? Que eu já tenho 2 vezes aí o 4, fiquei na beirada da última vez, eu vou batalhar para conseguir o 5. Entendi, é isso mesmo. Eu sempre falo, cara, para você buscar o nível mais alto, você tem que de fato tentar dar aquele overshoot, né? Aquela ir acima. Por quê? Se você quer garantir o 4, você tem que estar brigando pelo 5, cara. Se você quer garantir o 5, você tem que estar brigando pelo 6. A melhor decepção que tem é aquela decepção, pô, não tirei o 6, entendeu? Pô, não tirei o 7, é o meu caso, entendeu? Fiquei no 6. Então, pra você tirar eu tô falando isso, parece besta, mas é o que é mesmo. Eu, pra tirar o meu 6, eu só fiz a prova uma vez, em 2012. Então, qualquer pessoa também que fale, você
tem que fazer prova com a métrica XY que... Cara, tem um monte de gente aí que é vendedor pra caramba, porque faz um marketing maior do que qualquer coisa. O seu inglês é a melhor coisa. Então, para você tirar o 5, você tem que praticar formas que dá aquela impressionada no avaliador e erra nada ou pouco, entendeu? Nada não, você pode errar, mas você erra pouco, coisas que não são tão relevantes, e você tem que dar aquela impressionada. Então, assim, os 5... Eu vou te falar, cara, eu gosto muito de trabalhar com quem tem essa mentalidade, eu ajudo muita gente a pegar níveis mais altos. Nem sempre dá, não vou ser hipócrita aqui de dizer, porque muitas vezes, cara... É um preciosismo, é um detalhe na prova e cal, o cara às vezes está nervoso, às vezes erra mesmo, mas a galera fica bem satisfeita e... Por exemplo, para buscar o ICAL 5, cara, você incutir alguns vocabulários assim, tipo... Eu posso fazer, pode ser tema de uma próxima live também isso, né? Eu já falo relativamente sobre isso, em progredir de nível, mas... Eu já utilizei o seu material. Aham. Utilizei o seu material lá no site da Lift. Ah, da Lift. Da última vez que eu testei, né, vai fazer 3 anos, e aquele material me deu um upgrade, porque eu vinha fazendo uma outra escola, né, utilizando um certo padrão de vocabulário e tal, de interpretação, e as suas aulas me fizeram ver por uma outra perspectiva, né? Sim. Então Pode falar. eu consegui tirar ali um aproveitamento muito bom. Eu quase consegui o 5. Fiquei com... Pareceram 2 4 na situação e eu, infelizmente, fiquei. Mas tudo bem. Sim. Mas fico feliz em saber, cara. E é isso, se quiser fazer aula depois buscando o 5, eu vou fazer esses simulados que eu tenho feito trimestrais, né? A ideia é fazer grátis trimestral e manter um nível de 3 por semana, pelo menos, num serviço para os meus alunos de pacotes de aula, e aí seja o cara que faz 5, que faz 10, qualquer aluno meu que faz aula particular ter acesso a aulas em turma como essa daqui, com temas diversos, ou simulação de prova, ou enfim, a coisa toda. E eu pretendo liberar esse tipo de aula à parte para quem não é aluno também, porque às vezes a pessoa está com, como eu disse no começo dessa live, né, com vocês, às vezes não é questão da pessoa nem ver valor, às vezes é porque realmente não é barato fazer aula particular. Eu sei disso porque eu tenho dificuldade em fazer aula particular das coisas que eu aprendo, né? Eu não sou só professor, eu sou aluno também, eu sou aluno no jiu-jitsu, eu sou aluno de violão, eu sou aluno de outras coisas, então... Eu, para fazer aula particular, muitas vezes acho caro também. Eu jogo tênis. Eu gostaria de fazer algumas aulas, apesar de eu já jogar tênis. Mas é caro fazer aula de tênis particular, né, e tal. Então a ideia é prestar serviços em turma como esses também, e aí vai ajudar bastante, porque mesmo quem é aluno vai ter mais aula para participar. Agradeço aí seu comentário, cara, os elogios. Tento aqui o meu melhor. Valeu, pessoal. Beleza. Alguém tendo mais algum comentário? Pode mandar, se não, é isso. Grande abraço. Botelho, Ricardo, e aí, tudo bem? Aí. Ciro. Obrigado aí, parabéns aí. Valeu. Obrigado. Um abraço aí, pessoal. Obrigado, valeu. Obrigado aí todo mundo que tá deixando os comentários da Lift, né? O curso da Lift o pessoal gosta bastante. Quem sabe eu refaço também lá depois. Grande abraço, pessoal. Acrescentar mais coisa lá seria legal também. Abraço. Valeu, Simone. Tchau, tchau. Falou, Ciro. Desligando Valeu, aqui. boa noite. Out. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu.